Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos continuar os nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns e estamos retornando para a continuidade desse estudo agora, hoje. Lembrando que hoje nós vamos estudar o capítulo 1, questões, noções básicas, com o título Existem Espíritos? São as noções preliminares, a primeira parte do capítulo 1. Estão os falantes da mente, da sobrevivência da alma, da existência, da parte de entendimento mais concreto através da admissão do corpo espiritual, do perispírito, em que faz com que a existência da alma sobre a existência após a morte seja algo mais sólido para o nosso entendimento. E Kardec, ele nos remete, nos últimos 3 itens nesse capítulo, a uma conclusão de raciocínio. Então, o que ele faz? Se vamos discutir esses conceitos com alguém, nós temos que estar certo desses 3 conceitos básicos. Que, primeiro, que essa pessoa tem que admitir para ter uma conversa, a gente vai ter que ter esses conceitos básicos para admitir essa conversa com essas pessoas. Se ela acredita, gente, em Deus, também ela tem que acreditar que possui uma alma e crer que a alma sobreviva após a morte. Então seria infrutífero para nós qualquer conversa a respeito se esses pontos não fossem admitidos. Porque que estamos tratando? Não tem nenhum sentido discutir uma comunicação mediúnica se você não acredita na sobrevivência da alma. E nem que exista, que existia, por exemplo, essa alma que quer que, em um ponto, é um ponto muito básico isso aí, Então nós admitamos que temos que admitir esses conceitos básicos. Então o resto do pensamento que dá continuidade. É isso que seria o espírito. E pode se comunicar, Se o espírito ele continua na vida espiritual, então ele pode se comunicar. Isso é, quando morremos, essa alma, esse espírito que sobrevive, pode comunicar com aqueles que aqui estão. Exatamente isso. E todos os fatos espíritas que são colocados, elas dão a possibilidade daqueles que se interessam a comprovar isso, de ter por meio de análise, por meio de teste, de experimentos, a condição de comprovar pelo entendimento. Não é só olhar o fato pelo fato, em cima desse fato. Ter um grupo de conceitos, uma base de conceitos que nos faça compreender essa possibilidade. Então, um dos erros daqueles que se apressam a analisar esses fatos, dizendo-se com o comportamento científico, é porque a maioria deles, essas pessoas que dizem que são cientistas, porque a maioria deles quer analisar os fenômenos espíritas com regras simplesmente da matéria. É isso aí. É exato, Então querem, e aí eles desconsideram que nesse fenômeno de comunicação mediúnica há algo que está fora da matéria. E por essa análise, às vezes chegam às conclusões indevidas, por não levar em consideração a diferença de parâmetros que tem que estar posto nesse tipo de experimento, de constatação. Bom, e Kardec faz algo assim, muito interessante, quando ele questiona se esses querem realmente fazer análises baseadas nesse conjunto de argumentações, ligado às vezes às parte material, Parte material, a materialidade. Então Kardec faz um desafio, que eles então mostrem para nós, dentro dessas bases, comprovações físicas e matemáticas, e químicas, mecânicas,
que nos provem partindo sempre da sua existência da alma, né? Porque a existência da alma, todas as religiões cristãs acreditam. Só aquela situação do dogmatismo, das doutrinas espiritualistas, há uma sobrevivência, né? Então, ele questiona, ele nos coloca que 9 pontos que são importantíssimos para esse tipo de raciocínio. Se a alma sobrevive, e é isso que eles desafiam a esses cientistas, o argumento materialista, comprovar a seguinte tese: ela existe e sobrevive. E se pensa em nós durante a vida, por que não pode pensar após a morte? Se durante toda a vida, né, tem esse pensamento, tem esse sentimento, por que depois de morrer, né, esse sentimento não continua? Esse continua a pensar, por que não pensa, mas aqueles que amou, que se pensa, né? Que se pensa naqueles que amou, não deve mais querer comunicar-se. É para a gente pensar, né? Kardec vai fazer esses pensamentos. Com eles, como é que ele vai pensar mais com eles, essas pessoas que ele amou? Que se pode estar em toda parte, por que não pode estar ao nosso lado? Que se está ao nosso lado, né? Por que não pode comunicar conosco? Que não pode agir sobre a matéria inerte através desse envoltório fluídico. Esse ponto aí da matéria inerte é um ponto interessante, que tem fatos que demonstram que essa possibilidade, que o observador que não consegue explicar isso, gente, não tenha direito de falar que não acredita, porque não sabe, né? Não sabe, na realidade não consegue explicar, não sabe explicar que o fato estaria uma movimentação. Então, no início dos fenômenos das mesas girantes e todos os outros fenômenos envolvidos com o fator mediunidade, com efeito físico, né? O fato está ali. E nem algo que ocorre que é verdadeiro, que ninguém pode negar das pessoas. Que ninguém pode negar isso, que simula esses fatos, os charlatãos, né? Que se envolve com esse movimento, nem isso, e valoriza ou torna em verdade. O fato real que estaria, né, ali por trás. Então, isso é outra coisa muito importante. Um outro argumento que Kardec coloca-se é esse espírito. É esse espírito que pode agir sobre a matéria inerte. Por que não pode agir sobre um ser animado? Ela comprou, mas nós não temos aí, né, as influências espirituais, essas coisas que dentro do espiritismo consideramos coisas normais e que as pessoas, né, não têm a visão conceitual de uma maneira mais concreta. A gente acha normal, né, concreta desses fatos. E outras coisas se pode agir sobre o ser animado. Não pode dirigir sua mão para fazer com que ele escreva, né? É um ser animado, não pode dirigir. O que podemos fazer, escrever, não pode responder suas perguntas e não transmite seu pensamento. Então, são essas colocações que fazem com que esses que querem questionar, né, o espiritismo, usando argumentos materialistas, né? Gente que quer usar esses argumentos materialistas, usando argumentos simplesmente da ciência material, dessas ciências materiais, que também questiona essa sequência de raciocínio que Kardec colocou, porque realmente que encontra equações materiais, ou soluções de materiais para esses questionamentos. Por quê? Porque você falar que sobrevive, que mantém esse sentimento, mas que você se coloca numa postura de isolamento, aí não tem coerência uma com ele, ou você nenhuma dizer que você sobrevive, mas que você não mantém a tua individualidade,
né? Manter a dualidade, que você não carrega contigo todas as condições que carregava durante a vida de encarnado, é muito mais, como eu posso dizer, mais ilusórios, que você admitir a normalidade do sequenciamento. Então, aí nós podemos usar até o momento que é científico, é da ciência material. Lavoisier já dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nesse caso, o raciocínio é o corpo aproveita a matéria, que já foi dito lá do pó vieste e ao pó retornarás. Mas o que sobrevive a isso é uma matéria mais sutil, que hoje a ciência demonstra que é uma facilidade incrível. A matéria já é energia, né? A ciência demonstra isso, que a matéria já é energia, e a energia que sobrevive, que tem um corpo, que tem um ser circunscrito, que nós chamamos de corpo espiritual pelo espírito. E ele dá ali para dar a concretização desse ser que permaneceu agora e muito mais racional, né? Admitir essa continuidade. E até em termos de crescimento, com manutenção da individualidade, né? Da individualidade e de todas as características morais e intelectuais que o indivíduo já conquistou. E o que simplesmente ele sair daqui, né? E virar nada, ou virar alguma coisa que não mantém suas características, que segundo os espíritos, Kardec coloca a mesma coisa que virar o nada, porque se você não mantém aquela característica, os sentimentos, tudo aquilo que você arregimentou nessas experiências, é a mesma coisa que não existe. Então aí é uma coerência, e é isso que esse convite que Kardec faz nesse primeiro capítulo. Exatamente o que esses adversários do Espiritismo, eles estejam analisando esses fatos, levando em consideração que as bases são um pouco diferentes daquelas, e não partir daquele princípio. Não creio que não exista o entendimento que as regras são meios de Deus, são leis da natureza, mas é uma lei que a ciência material ainda não domina, essa lei. Que Jesus nos abençoe, gente. Vamos fazer a reflexão, leia esses itens para ficar mais claro, né? Eu espero ter deixado claro, mas às vezes é importante a gente ler o item, né, do Livro dos Médiuns. Leiam, reflitam, vamos estudar e vamos continuar os nossos estudos, que tem muita coisa por aí. Bons estudos!